Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal Players do Mercado. Eu sou o André Santana e nesse vídeo, pessoal, nós vamos finalmente apresentar para vocês qual que é a relação entre as três leis do método Wyckoff, que é o que? A lei da oferta e demanda, causa e efeito e esforço versus resultado. A abordagem que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, provavelmente você não viu aí o pessoal explicando. Porque normalmente a galera só apresenta as três leis separadas e depois vai para a anatomia de acumulação e distribuição quando apresenta. Aqui eu vou não trazer para vocês como é que é essa relação. A gente tem o que? A lei da oferta e demanda, causa e efeito, esforço e resultado. Mas como é que elas se conversam, né? Como é que o Wyckoff identificou essas três leis dentro do mercado para ele criar a metodologia dele de trade, beleza? Mas antes disso, se inscreve no canal, curte esse vídeo, tá? E marque o sininho para você ser notificados de novos vídeos, beleza? Vamos para o nosso vídeo? Então vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, uma das leis iniciais que a gente precisa entender que é o que? A lei da oferta e demanda. Nós vimos o que no vídeo referente a essa lei, que quando nós temos um mercado de alta, esse mercado nós temos o que? Uma demanda maior do que a oferta. Quando nós temos um mercado de baixa, a oferta é maior do que a demanda. E também nós vimos que na lei da causa e efeito significa o seguinte: nós temos uma causa, que é o que? Um mercado lateral, quando ele fica lateral trabalhando em um certo nível, para depois ele explodir e subir, ou então descer, né? Então, nesse processo, pessoal, para que o player possa estar ali criando a causa, ele tem que estar absorvendo quem? Toda a oferta do mercado ou toda a demanda do mercado. Se o mercado vem de baixa e ele entende que o preço está barato, então ele vai lateralizar, vai criar uma causa, vai absorver toda a oferta, ou seja, todos aqueles players que eles pensam em venda estão achando que o mercado vai para baixo, continuar para baixo, então ele primeiro vai absorver toda essa oferta para finalmente jogar o mercado para cima. Porque não se engane, quando a gente fala big player, a gente não está falando de um player só. São grandes players, né? Grandes players que têm o quê? Recursos imensos, quase infinitos, comparado com o restante dos players. Nós vimos lá no vídeo referente a players de mercado quem são esses players. Então, um grande player, primeiro ele tem que fazer o seguinte, ele tem que começar a mostrar para os outros players que ali está chegando um nível interessante. E os outros grandes players começam o quê? A entender e ver que a situação do mercado pode estar começando a mudar. E eles também começarem o quê? A trabalhar da mesma forma que esses outros players. Então, essa absorção da oferta nada mais é do que isso. É o quê? Mudar o sentimento do mercado. Ou seja, todo mundo que acha que o mercado vai para baixo, principalmente os grandes players, né? Tem que entender que o mercado está começando a virar. A partir disso que, sim, os grandes players, ou seja, o big player, vai o quê? Reverter o mercado e reverter a tendência. Beleza? Antes de a gente dar continuidade, pessoal, vou apresentar mais dois conceitos aqui do método Wyckoff que é utilizado para as tendências, que é o que? Um mercado fraco e um mercado forte. Vamos ver no gráfico? Então veja bem, pessoal, temos aqui esse gráfico, que é o gráfico do mini índice, tá? Se a gente for verificar aqui, o mercado nitidamente é um mercado de baixa durante esse período. Então a gente tem o que, pessoal? Temos aqui um topo, um fundo, um topo mais baixo, um fundo mais baixo, um topo mais baixo e, por fim, temos, um fundo mais baixo, beleza? Então isso aqui a gente caracteriza o quê? Na análise técnica clássica, que isso aqui é um mercado de baixa, né, pessoal? Ou seja, uma tendência de baixa. No método Wyckoff, pessoal, a gente fala que o mercado, quando ele está numa tendência de baixa, ele é um mercado o quê? Um mercado fraco. Mercado fraco, né? Mas como assim? A gente está vendo o mercado caindo forte, né? Pois é, mas o fraco aqui no método Wyckoff significa o quê? Um mercado de baixa, né? Ou seja, ele está fraco, não tem o que? Demanda para jogar o mercado para cima. E nesse mercado fraco, pessoal, como nós já sabemos, nós temos o quê? Uma oferta maior do que a demanda, né? Ou seja, você não tem demanda para o quê? Jogar o mercado para cima, apenas o quê? Pequenos recuos. Então, quando a gente fala no método Wyckoff, um mercado fraco, pessoal, a gente está falando do mercado em uma tendência de baixa, tá bom? E no sentido contrário, pessoal, quando nós temos o quê? Aqui, um mercado de alta, nós temos um mercado o quê? Um mercado forte. Então, veja bem aqui, ó, temos um topo mais alto, fundo mais alto,
topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, e assim o mercado continua seguindo. Então, quando a gente tem um mercado em uma tendência de alta, isso aqui a gente diz que nós temos um mercado que forte. Isso aqui é um mercado forte, pessoal. No método Wyckoff caracteriza-se como um mercado forte. E no mercado forte nós temos o seguinte, nós temos uma demanda, né? Uma demanda maior do que a oferta. Vamos escrever aqui, ó, demanda maior do que a oferta. Ou seja, você não tem oferta significativa para jogar o mercado para baixo. Ou seja, é um mercado comprador. Veja, pessoal, que durante esse período, ó, de transição entre um mercado fraco a um mercado forte, nós tivemos um período de lateralização. Foi durante esse período, pessoal, que o Big Player, ele o que? Absorveu. Mas antes de absorver, algo que a gente chama, principalmente no livro do Tom Williams a respeito do VSA, ele diz que esses grandes players eles começam a construir uma campanha, uma estratégia muito bem definida para poder reverter o mercado. Nós vimos no vídeo anterior, pessoal, aqui a respeito da pirâmide dos players. Vamos fazer com uma breve recapitulada, que é o que? Nós temos no topo da pirâmide, que são as grandes corporações, os fundos multimilionários, os grandes bancos, ou seja, esse aqui é o Big Player, a união de todos esses grandes players, a gente chama ele de Big Player, insiders, profissionais, institucionais, tubarões, baleias, ou seja, são esses players que estão do lado do smart money, ou seja, do lado certo do dinheiro, do lado lucrativo. E esses grandes players, eles têm o quê? Aqui a gente tem uma relação entre essa pirâmide em pé e essa pirâmide ao contrário, né, oposta, onde esses grandes players têm o quê? Uma quantidade imensa de recursos, ou seja, uma quantidade infinita quando comparada com esses players intermediários. Então aqui temos os players intermediários, aqui, que é Banco Central, Fundo de Investimentos, bancos corretoras, e por fim aqui a multidão, que é a grande parte, ou seja, tem um volume muito grande de players, mas se você pegar o volume financeiro desses players, os recursos deles são muito pequenos comparados aos outros players, tá? Então lembrando que o Big Player, pessoal, normalmente ele está interessado em capturar o dinheiro desses bancos, fundos de investimentos, tá? Não necessariamente da corretora. Mas ele foi lá capturar o meu stop. Ele sabe que essas instituições vão estar, o quê? Também com os stops também nessa região. Só que acaba que a multidão acaba seguindo essa galera, né? Então, seguindo essa galera, também vão estar o quê? Um stop na mesma região, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Então, temos aqui esse mercado aqui de baixa e perceba o seguinte, perceba que durante esse processo que o mercado está lateralizando, aqui ele está o quê? Está criando uma causa, né? Ou seja, esse aqui é o momento onde os players estão fazendo uma acumulação. Vamos colocar aqui verdinho para significar uma acumulação. É o momento que eles estão o quê? Absorvendo toda a oferta aqui está predominante quando chega nesse nível, e esses grandes players começam o quê? A trabalhar para absorver essa oferta. Absorvendo como? Dando indícios para outros grandes players, né? Mostrar que ali é um certo nível de preço que é interessante comprar. Então, esses players começam a mudar o seu sentimento referente ao mercado, e a partir daí que esses grandes players, todos eles acabam mudando o sentimento do mercado, ele finalmente reverte, tá? Então, nós temos aqui a causa sendo criada, e essa causa, pessoal, ela é o quê? Um processo que a gente chama de processo de acumulação, ou seja, onde é feito essa absorção de toda a oferta e os players estão o quê? Acumulando ativos, né? Aqueles que estavam vendidos acabam virando as suas posições, estar comprando mais ativos, e aqueles que já estavam comprados acabam o quê? Aumentando a sua posição. Então aqui nós vimos o quê? Que os grandes players, pessoal, quando a gente fala big player, não é um player, são grandes players, são vários players. Um deles começam a tomar a iniciativa de absorver o mercado. E normalmente quem costuma a tomar essa iniciativa é o maior deles, aqueles que são maiores. E a partir daí esses outros grandes players começam a perceber o que? Através desses movimentos, um sentimento está mudando. Quando os players intermediários e principalmente o varejo descobrem que o mercado realmente reverteu, ele já reverteu de fato.
tá? Então é um momento que, quando eles entendem que o sentimento mudou, já mudou há muito tempo. Os grandes players não, eles têm essa percepção. Por quê? Porque eles são altamente qualificados, tem vários profissionais que trabalham contribuindo para eles identificar os momentos melhores de compra e os melhores momentos de venda. Mas beleza, aqui a gente falou apenas o quê? Da lei da oferta, demanda, e da causa e efeito, onde a causa ela vai fazer o quê? Vai absorver toda a oferta do mercado, quando o mercado vem de quê? De baixa e pretende o quê? Subir. Já quando a gente tem uma distribuição, ou seja, o mercado está em um mercado de alta e os players começam a entender que o preço está caro, então eles vão ter o quê? Absorver a demanda, né? Ou seja, o mercado está subindo, a demanda forte, então quando começa a entender que o mercado é para reverter, eles começam a absorver toda essa demanda e depois de absorver toda a demanda, de fato, joga o mercado para baixo, tá? Não apresentei no gráfico, mas é só você pensar dessa maneira que eu apresentei para vocês, uma forma invertida. Beleza, mas no caso do esforço e resultado, a gente não apresentou aqui. Veja que aqui com o price action, né, ou seja, só a movimentação de preços, nós já conseguimos identificar as duas leis. Só que para o esforço e resultado, a gente precisa de quem? Do combustível do mercado, onde o combustível do mercado é o volume. É aqui que nós, né, que somos players pequenos, vamos conseguir identificar o quê? Os momentos que essas grandes instituições estão entrando, tá? Onde vai estar validando o quê? A entrada dessas instituições, ou momentos que eles estão o quê? Manipulando o mercado. Então agora vamos fazer uma análise incluindo o volume, ver o tanto que fica mais fácil de identificar esses momentos. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos agora o gráfico com o volume e quantidade, que é a quantidade de contratos que estão sendo negociados em cada barra. Temos aqui também quem? O nosso wave, né? Ou seja, nossas ondas de swing, ele identifica o quê? Quanto de volume que foi negociado, a gente poder identificar melhor o quê? A questão da lei do esforço e resultado. Só que antes disso, vamos a essa lei também, pessoal, ela serve também para validar os movimentos. Veja o seguinte, veja que quando o mercado está um mercado de baixa, nós temos o que? Mais ondas vermelhas, né? Isso significa o quê? Que a oferta está predominante, né? E quando você tem o que? O mercado em queda, ou seja, o preço está sendo validado. Veja que quando o mercado reverte, as ondas agora são só ondas de compra, ou seja, não tem oferta significativa para poder girar o mercado de fato. Ó, veja que aqui a onda girou de fato, né? Mas ela não conseguiu superar a onda anterior e o mercado continuou a sua alta. Então isso aqui ajuda também a identificar aqui. Agora, como é que a gente pode observar, incluindo a terceira lei, né, que é a lei do esforço versus resultado. Então, quando a gente marcou aqui a nossa lateralização, quando o mercado acaba criando quem? Criando uma causa, veja que ele tem alguns momentos onde ele leva o mercado para cima e às vezes viola aqui embaixo. Aqui você consegue observar que nós temos uma grande onda vermelha, né? E veja que o mercado não continuou. Quando nós temos isso, pessoal, veja aqui, ó, a partir desse ponto até esse ponto, ou seja, durante esse swing aqui, ó, nós temos o quê? Um deslocamento de 2.400 pontos e nós temos uma negociação, se a gente for pegar aqui no final, 17 milhões de contratos nessa pernada, por isso nós temos uma onda tão grande. Então, quando nós temos uma onda dessa tão grande aqui e o preço se deslocando apenas isso daqui, nós temos uma anomalia, pessoal. E é essa anomalia, nós nesse caso aqui chamamos isso aqui de uma absorção. Ou seja, o mercado está absorvendo. Ou seja, tem oferta no mercado e essa oferta está sendo toda absorvida por os grandes players. Veja o seguinte, veja que quando o preço parou aqui nesse nível, ele ficou trabalhando lateralmente. Então nós tínhamos o seguinte aqui, ó, nesse ponto. Vamos analisar nesse ponto. Veja que quando o preço chega nesse nível, ou seja, ele rompe essa lateralidade, o início dessa lateralidade, nós temos o que? Essa pernada com essa pernada, esse volume, né? E temos essa segunda pernada com um volume mais ou menos no mesmo nível, só que nós temos o que? O preço ficando aqui mais tempo. Isso aqui caracteriza, ó, veja que o preço continua lateral e o volume subindo. Isso aqui caracteriza, pessoal, também o que? Uma absorção. Ou seja, nesse momento aqui, onde os players estavam tentando jogar o mercado para cima, ainda identificou o quê? Identificou uma oferta. Então, os grandes players,
eles vão fazer o seguinte: se eles ainda verem que ainda tem oferta, bastante oferta no mercado, eles não vão continuar, porque eles vão ter que comprar muito mais contratos para tentar jogar o mercado para cima. E quando ele fizer isso, ele pode acabar jogando o quê? O preço médio muito para cima. E o interessante para eles é deixar o preço médio cada vez mais baixo. Ou seja, o preço médio cada vez mais baixo, pensando em um mercado de alta, é muito mais interessante para eles. Então, quando eles observam o que, temos aqui o preço aqui, se deslocando mais ou menos a mesma quantidade, só que com um volume muito maior, o que ele faz? Ele deixa o mercado retornar para o quê? Para dentro da lateralização. E isso aqui, pessoal, veja que nós temos essa pernada aqui, esse topo foi um topo relevante para alguns players. Alguns players ainda estavam pensando o quê? Quando chegar nesse nível aqui, nós vamos vender. Vender por quê? Porque o mercado está vindo no mercado de baixa e ele vai dar continuidade nesse mercado de baixa, né? Ou seja, acaba sendo uma região natural de oferta. Então o big player, vendo esse volume, ele deixa o quê? O mercado retornar e fazer com que esses players acreditem de fato que o mercado é um mercado de baixa. E veja aqui, nós temos aqui a formação do nosso famoso pivô, né? Principalmente na análise técnica, o pessoal fala muito, você tem aqui um pivô, a formação de um pivô, o que você tem que fazer na formação de um pivô de baixa? Você tem que vender. Vamos colocar aqui, E os grandes players sabem disso, então quem vendeu aqui nesse rompimento, entendendo, o mercado está de baixa e deu uma lateralizada, provavelmente é uma redistribuição, então quando chega nesse nível começam a entrar vendendo. E nessa segunda perna, veja que nós temos um volume gigantesco e o preço não se desloca, o preço não se deslocando. E aí nós temos o quê? Os grandes players absorvendo. Veja essa barra vermelha aqui, pessoal. Essa barra vermelha ainda mostra o quê? Os players absorvendo. Nós temos aqui, é uma barra ampla, com volumes considerável, mas um volume ainda o quê? Menor do que as outras barras, podendo mostrar para esses players que nós temos oferta, mas não é uma oferta tão forte assim. Até que eles de fato levam o mercado para cima. Veja que nessa pernada o volume aqui, a gente não tinha uma onda significativa, mas o volume aumentou significativamente, mostrando que os grandes players poderiam estar o quê? Levando o mercado para cima. E é o que acontece. Não tem mais tanta oferta para jogar o mercado para baixo e o mercado ele faz o quê? Como nós já vimos, ele rompe toda essa estrutura e reverte de uma tendência de baixo, ou seja, de um mercado fraco para um mercado forte. Então, pessoal, um outro conceito aqui que é importante trazer para vocês é o seguinte: quando nós temos essas absorções, aqui nesse caso nós temos uma absorção da oferta, quando temos uma absorção da oferta, ou seja, nesse caso aqui, preço se deslocando com um volume imenso, ou seja, com muito combustível, isso aqui é um sinal de força do mercado. Ou seja, a absorção da oferta, os grandes players estão absorvendo. Se eles estão absorvendo, é um sinal de força, ou seja, que temos o que? Demanda aqui, nessa pernada nós temos muita demanda, ou seja, os players absorvendo. O varejo aqui, no caso, e aquelas instituições médias, eles estavam acreditando em preços cada vez mais baixos, estavam vendendo no mercado, e os grandes players só absorvendo. Então isso aqui é um sinal de força. Aqui em cima, pessoal, quando o mercado ainda não estava pronto para subir, onde nós tivemos esse deslocamento, só que com esse volume grande aqui, quando comparado com o outro, nós temos aqui, nesse caso, um sinal de fraqueza. Ou seja, tem ainda players, tem muitos players que têm recursos ainda, que estão dispostos a fazer o quê? A jogar o mercado para baixo. Né? Eles tentando jogar o mercado para baixo. Então, esse aqui, temos um sinal de fraqueza nessa pernada, tá? Então, aqui diz claramente o que? A lei do esforço é resultado, ele vai mostrar justamente quem? Esses sinais de fraquezas e esses sinais de forças. E esses sinais, pessoal, normalmente são em lugares, em regiões importantes de oferta e demanda. Se a gente for um pouquinho mais analisar barra a barra, que agora a gente estava analisando os swings, né? Ou seja, cada pernada. Vamos observar, através desse nosso indicador aqui embaixo, de uma regra de coloração, que nós temos o seguinte, aqui nesse caso, quando nós temos uma barra azul dessa, é justamente quem? Essa barra aqui. Isso aqui mostra o seguinte, nessa região que nós temos um deslocamento, ou seja, o preço se deslocou para baixo,
teve um volume significativo, mas era esperado o quê? Um volume maior comparado ao volume das barras anteriores. Então isso aqui, pessoal, nessa região, apesar de ser uma barra de baixa, isso aqui foi um sinal de fraqueza, mostrando o seguinte, ó, os players, ainda tem player absorvendo, tentando vender, e agora os grandes players falam assim, já que vocês querem levar o mercado para baixo, então joguem o mercado. Então aqui é o que? Uma barra grande com volume, não tem tanta atuação, apesar de ser um volume significativo, não tem tanta atuação assim, por causa dessa anomalia que nós vemos aqui, e aí sim o mercado vem para baixo. Quando começa a chegar nesse nível, ó, temos também uma outra barra grande aqui, ó, com bastante volume, e nós temos o que? Esperava-se muito mais volume, ó. Veja aqui, ó, se a gente for pegar essa barra aqui, ó, olha o volume dela, olha essa outra barra, que tem o que? Uma amplitude muito maior, e o volume menor. Isso aqui mostrando que seguinte, mostrando que a oferta está acabando. Então veja que os outros players, né, aqueles players intermediários, estavam tentando levar o mercado para baixo. Os grandes players absorvendo. Veja que nessa pernada aqui, ó, olha o volume fraco. Aí fala assim, mas isso aqui era a final do pregão, né? Sim, de fato era o final do pregão. Onde os grandes players continuaram o quê? Continuaram absorvendo o mercado. Só que eles absorveram aqui bem de leve, né? Ou seja, toda a oferta que foi entrando aqui, que já estava secando, os grandes players atuaram. Até que, por fim, eles acabam entrando de fato aqui no mercado e jogando o mercado para cima, beleza? Bom, pessoal, então nesse vídeo nós vimos o que? A relação entre as três leis do método Wyckoff. Então nós temos primeiro o que? Um mercado, se a gente tem um mercado de baixo, ou seja, uma oferta sendo maior, para que seja revertido esse mercado, ou seja, um mercado fraco para um mercado forte, os grandes players têm que o quê? Tem que criar uma causa, criar uma campanha de quê? De acumulação do ativo. E para isso, os principais grandes players começam a entrar no mercado. Outros grandes players começam a perceber que esses players estão entrando e começam também a mudar o seu sentimento com relação ao mercado, até acumular, ou seja, absorver toda aquela oferta que ainda tem no mercado e jogar o mercado para cima. Veja que o mercado ainda, ali no exemplo que nós trouxemos, ele tentou levar o mercado para cima no primeiro momento, só que ele identificou que ainda tinha o quê? Tinha oferta. E esses grandes players, quando eles identificam que que ainda tem muita oferta no mercado, eles entendem como uma boa oportunidade. Ou seja, deixa esses outros players intermediários mas o quê? Jogar o mercado para baixo. E no que ele joga o mercado para baixo, ele começa a absorver. E quando vai chegando perto do nível de preço ali, que é mais interessante para eles, que é ali, mais ali embaixo, a parte de baixo ali da lateralização, eles começam o quê? A comprar, a absorver toda essa oferta. Quando eles veem que não tem mais oferta, ou seja, o caminho está livre para mudar o quê? O mercado para cima. Ou seja, é a partir daí que nós temos o efeito. Então veja que criar a causa absorve toda a oferta, e o resultado é o quê? Quando nós temos toda essa oferta absorvida e a demanda que agora predominante. E durante esse processo nós temos o quê? Alguns momentos onde esses players vão estar o quê? Absorvendo, né? Vão estar identificando ali, vão estar identificando momentos que eles têm que o quê? Comprar mais ou deixar o mercado cair mais. E a gente consegue identificar, nós somos players pequenos, através do volume. Ou seja, pela lei do esforço e resultado, nós conseguimos identificar essas anomalias. E essas anomalias, às vezes, você identifica ali no meio do range, mas a gente tem que identificar as anomalias, pessoal, em regiões de oferta e demanda importantes, tá? Não é qualquer fundo, não é qualquer topo que você vai e tem que avaliar esses momentos. Nós apresentamos já um indicador que está gratuitamente lá no Profit, que identifica algumas anomalias. O que eu apresentei ali, a coloração ali daquele candle, que era o azulzinho, é justamente essa regra de coloração. Se você quiser saber mais, temos um vídeo somente sobre isso, que é o Descente Anomalia. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta aí o que você achou desse vídeo, essa abordagem que eu trouxe para vocês, e não esqueçam de compartilhar com seus amigos, nos seus grupos, para a gente poder estar expandindo esse conhecimento do método Wyckoff, tá, pessoal? Isso aqui vai ajudar muito na sua evolução como trader. Então é isso, pessoal. Para mim foi um grande prazer e eu aguardo vocês nos nossos próximos vídeos. Valeu!